Entre as curiosidades das histórias bíblicas, existem algumas que são bem intrigantes e nos fazem pensar qual rumo tomará a humanidade. As histórias bíblicas são cheias de mistérios e cabem a nós o interpretar da maneira correta ou mais convenientes para nós mesmos. Hoje falaremos sobre os 4 cavaleiros citados no livro de Apocalipse. Revelaremos quais são os mistérios descritos dos 4 cavaleiros de Apocalipse. Veja também o que representa cada um dos cavaleiros. Essa história é uma revelação bíblica concebida ao apóstolo João, e não é um conto fictício, se trata de relatos reais contidos nas Escrituras Sagradas. O Apocalipse foi escrito durante um período de perseguição a todos os cristãos no Império Romano. O livro expressa a esperança, resistência e a promessa de uma vitória divina final. A visão dos 4 cavaleiros atribuído ao apóstolo João contém visões e revelações sobre o fim dos tempos e a vitória de Deus sobre o mal. A narrativa começa com a abertura dos primeiros 4 selos por parte do Cordeiro, que é uma representação simbólica de Jesus Cristo. Cada selo liberado revela uma visão específica. Os 4 cavaleiros são apresentados com a abertura dos 4 primeiros selos. A visão dos 4 cavaleiros é parte de uma sequência de visões apocalípticas que João experimenta enquanto está na ilha de Patmos. O livro continua com outras visões e simbolismos que descrevem eventos cósmicos e julgamentos divinos. As interpretações dessas visões variam, e diferentes tradições cristãs podem ter abordagens distintas sobre o significado simbólico e a aplicação dessas profecias ao longo da história. A abertura do primeiro selo. Apocalipse 6, 1 ao 2. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. A descrição do cavaleiro do cavalo branco, associado à conquista, pode ser interpretada de várias maneiras. Muitos estudiosos e teólogos cristãos interpretam o cavaleiro do cavalo branco como simbolizando a disseminação do Evangelho e o triunfo da mensagem de Jesus Cristo ao longo da história. Alguns associam o cavaleiro branco diretamente a Cristo, representando sua vitória sobre o pecado, a morte e as forças do mal. Outras interpretações veem o cavaleiro do cavalo branco como uma representação de eventos históricos, como conquistas militares ou movimentos significativos ao longo do tempo. A cor branca, historicamente, é associada à pureza e justiça na tradição bíblica. Ela frequentemente simboliza a vitória e a retidão. O fato de o cavaleiro carregar um arco é muitas vezes interpretado como um símbolo da pregação do Evangelho, da disseminação da palavra de Deus. O arco é uma arma de longo alcance, indicando a abrangência da mensagem cristã. A coroa que o cavaleiro usa é vista como um símbolo da vitória e recompensa, possivelmente representando a recompensa dos fiéis que perseveram na fé. Essa interpretação destaca o aspecto positivo do primeiro cavaleiro, sugerindo que a mensagem de Cristo eventualmente triunfará sobre as forças do mal. A abertura do segundo selo. Apocalipse 6, 3 ao 4. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem, e foi-lhe dada uma grande espada. Este cavaleiro traz uma espada e é associado à guerra e ao derramamento de sangue. Ele simboliza conflitos e lutas violentas que ocorrem ao longo da história. A cor vermelha simboliza frequentemente derramamento de sangue, conflito e guerra. Este cavalo é representativo de um período de violência e instabilidade. O cavaleiro recebe o poder de tirar a paz da terra. Isso é interpretado como um período de guerra e conflito generalizado,
onde a harmonia é substituída por discordância e hostilidade. O cavaleiro carrega uma grande espada, símbolo clássico de guerra e destruição. A espada é uma arma ofensiva, indicando a natureza agressiva desse período. A ação do cavaleiro resulta em conflitos humanos, indicando que as pessoas serão levadas a se envolver em conflitos e matar umas às outras. A interpretação desse cavaleiro geralmente é associada a períodos de guerra e conflito ao longo da história. A abertura do terceiro selo, Apocalipse 6, 5 ao 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. A interpretação tradicional desse cavaleiro está associada à fome e à carestia, simbolizando períodos históricos de dificuldades econômicas, fome e desafios na obtenção de alimentos. A cor preta simboliza muitas vezes luto, fome e escassez. O cavalo preto é interpretado como indicativo de eventos associados à fome e carestia. O cavaleiro carrega uma balança, um símbolo tradicional de medição e comércio. Isso é interpretado como um indicativo de medidas escrupulosas ou restrições de alimentos e recursos. A passagem menciona preços específicos para trigo, cevada, azeite e vinho. Esses preços sugerem escassez e dificuldades econômicas, com alimentos se tornando caros e disponíveis em quantidades limitadas. Apesar da escassez geral, a voz destaca que o azeite e o vinho não devem ser prejudicados. Isso pode indicar uma ênfase em preservar bens de luxo ou itens de valor, mesmo em meio à escassez geral. A abertura do 4º selo. Apocalipse 6, 7 ao 8. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, e com peste, e com as feras da terra. A interpretação desse cavaleiro é que ele simboliza eventos catastróficos, morte em grande escala e juízo divino. Cada método de morte mencionado, espada, fome, peste e feras, representa formas diferentes de calamidades que podem afligir a humanidade. A imagem global é a de um período de sofrimento e destruição generalizada que acompanha o avanço do cavaleiro chamado Morte. A cor pálida, muitas vezes, é associada à palidez da morte e à decadência. O cavalo pálido representa a morte que se espalha. Este cavaleiro personifica a morte, simbolizando o fim da vida e a inevitabilidade do ciclo mortal. Hades, na mitologia grega, é o reino dos mortos. A presença de Hades indica que a morte é seguida por uma existência após a vida terrena. O cavaleiro tem o poder de afetar uma porção significativa da população mundial, indicando a abrangência de sua influência. Matar pela espada, fome, peste e feras. Esses métodos de morte representam diferentes formas de destruição e calamidade que podem assolar a humanidade. A história dos 4 cavaleiros do Apocalipse, conforme descrita no livro do Apocalipse na Bíblia, é uma narrativa apocalíptica que aborda temas como juízo divino, redenção e o destino final da humanidade. Essa história é frequentemente interpretada de maneiras diversas, dependendo das tradições teológicas. Afinal, qual será o rumo da humanidade diante desses eventos catastróficos? Apesar do livro de Apocalipse se tratar de uma revelação divina, não podemos ignorar essas histórias e pensar que não passa de contos de fadas, pois muitas profecias citadas na Bíblia estão se cumprindo. Certa vez, os discípulos de Jesus fizeram o seguinte questionamento: Mestre, quando será o fim dos tempos? Mateus 24:3.
E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Declara-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Respondeu Jesus, dizendo: Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Neste versículo, os discípulos abordam Jesus com uma série de perguntas relacionadas ao que ele havia mencionado anteriormente sobre a destruição do templo e eventos futuros. Jesus então responde a essas perguntas ao longo do capítulo 24 de Mateus, dando uma visão profética sobre eventos que ocorreriam antes de sua segunda vinda e do fim dos tempos. Jesus adverte contra falsos messias, guerras e rumores de guerras, terremotos e fomes, perseguições e tribulações, alertando sobre eventos catastróficos e exortando a paciência e fidelidade. Jesus enfatiza a importância da vigilância espiritual e da preparação para os eventos futuros. Ele compara esse período a um dono de casa que está atento e preparado para a chegada de um ladrão. Diante das perseguições e tribulações, Jesus encoraja seus seguidores a permanecerem fiéis e a perseverarem na fé. Ele instrui os discípulos a estarem atentos a todos os sinais dos tempos, comparando a observação desses sinais à observação da brotação das folhas da figueira. Não sabemos nem o dia nem a hora da vinda de Cristo, então devemos estar sempre preparados, esperando a sua volta. O fim pode estar próximo e seus cavaleiros já podem estar vagando entre nós, trazendo a fome, a morte, guerra e conflito. Devemos seguir os ensinamentos cristãos e obedecer às recomendações bíblicas para que nenhum desses males nos assole. E para finalizar essa história, gostaria de convidar você para orarmos juntos e pedir a graça de Jesus sobre nossas vidas. Pai amoroso que estás nos céus, nós nos aproximamos de Ti com gratidão em nossos corações, reconhecendo a santidade do Teu nome, que é digno de toda a honra e glória. Que o Teu reino venha, não apenas como uma esperança futura, mas que possamos ser instrumentos da Sua manifestação aqui na terra, espalhando amor, justiça e compaixão a todos ao nosso redor. Concede-nos a sabedoria para compreender e abraçar a Tua vontade, guiando-nos em cada passo de nossa jornada com confiança e fé. Pai Celestial, sustenta-nos hoje com o pão necessário para nossas vidas e ajuda-nos a compartilhar generosamente com os que estão ao nosso redor. Perdoa-nos pelas nossas falhas e erros, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Que o espírito do perdão floresça em nossos corações, trazendo cura e reconciliação às relações que possam ter sido prejudicadas. Senhor, sabemos que enfrentamos desafios e tentações diárias. Por isso, pedimos a Tua proteção e orientação constante. Livra-nos do mal e ajuda-nos a permanecer firmes em Tua verdade. Que esta oração não seja apenas palavras proferidas, mas um compromisso profundo de vivermos de acordo com os princípios do Teu amor e da Tua graça. Em nome de Jesus, nosso Salvador, oramos. Amém. Ficamos por aqui. Pedimos que se inscrevam em nosso canal, ative as notificações para receber vídeos novos, curta nosso vídeo e não se esqueça de compartilhar com um amigo ou familiar cristão para que siga o caminho da luz. Espero que essa história seja esclarecedora em sua vida e o faça temer o nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus sejam com todos. Amém.